O distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 suspendeu as aulas presenciais no país a partir de março de 2020. Estas mudanças repercutiram no processo de ensino-aprendizagem. As aulas, antes presenciais, tornaram-se virtuais, cabendo ao corpo docente se adaptar a este novo cenário educacional e a este novo modelo de ensino-aprendizagem, que recebeu o nome de ensino remoto emergencial. Porém, seu caráter emergencial trouxe vários desafios aos educadores que tiveram que se adaptar a esta nova maneira de ensinar, utilizando as tecnologias digitais de informação, o que exigiu desses profissionais certas habilidades as quais até então não eram exigidas e para alguns desconhecidas. Diante disso, foi criada uma pesquisa qualitativa fundamentada em diversos autores, com o objetivo de investigar quais as dificuldades encontradas pelo corpo docente na adaptação a esta nova modalidade de ensino. Os dados coletados através de um questionário de 18 perguntas disponibilizada por WhatsApp a professores do Ensino Fundamental 1 da Rede Pública do Interior do Estado de São Paulo foram analisados e comparados à luz de vários trabalhos científicos, com o intuito de identificar as dificuldades encontradas e sugerir possíveis soluções. No final de 2019, surgiram os primeiros casos de coronavírus, Covid-19, na China. Meses depois, milhares de casos já haviam acometido o mundo todo, levando a Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, definir o surto desta doença como pandemia. No Brasil, as primeiras providências para conter a pandemia começaram em fevereiro de 2020, sendo uma destas a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, dentre elas o isolamento social. Porém, em virtude do agravamento da propagação do coronavírus Covid-19 e em consideração às recomendações das autoridades competentes, no dia 23 de março de 2020, as aulas da Rede Estadual de Ensino de São Paulo foram completamente suspensas através do decreto do governador do estado, número 64.864. de 16 de março de 2020. Em 16 de junho de 2020, o Ministério da Educação publicou na portaria 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, Covid-19, autorizando em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais por atividades utilizando recursos educacionais digitais em cursos regularmente autorizados. Assim, diante da necessidade do isolamento social imposta pela Covid-19, a demanda pelo desenvolvimento das habilidades de letramento digital se expressou de maneira ainda mais urgente. Segundo Freitas, letramento digital é um conjunto de competências necessárias para que o indivíduo entenda e use a informação de maneira crítica e estratégica, em formatos múltiplos, vinda de várias fontes e apresentada por meio de computador e internet, sendo capaz de atingir seus objetivos, muitas das vezes compartilhados social e culturalmente. Então, algumas instituições educacionais, inspiradas em Keynes, a qual diz que a tecnologia é todo o conjunto de conhecimento e princípios científicos que se implicam ao planejamento, à construção e à utilização de equipamentos em um determinado tipo de atividade. Passaram a estudar maneiras de não prejudicar o ano letivo, buscando novos instrumentos para serem utilizados na educação, de modo a alcançar os educandos e dar continuidade às atividades educacionais. Diante disso, um dos instrumentos encontrado para conseguir tal intento foi o uso das tecnologias digitais. Consequentemente, os desafios aumentaram, principalmente para os educadores que se viram no meio de um novo contexto, de uma nova forma de ensinar, de um novo e grande desafio. Afinal, as aulas saíram das salas de aula e foram para o chamado ensino remoto emergencial, causando alterações no comportamento, seja do corpo docente como discente. Assim, o uso das tecnologias digitais transformou-se no principal instrumento didático dos educadores, e o ensino remoto emergencial, criado especificamente para suprir essa necessidade, a sua principal ferramenta.
O ensino remoto emergencial ou de emergência é caracterizado pela transferência das aulas presenciais para as plataformas digitais através da internet. Portanto, não restam dúvidas que a utilização das tecnologias digitais, principalmente neste período de pandemia, é a solução para que o processo de ensino e aprendizagem não seja interrompido de forma a causar graves prejuízos educacionais. Porém, não dá para negar que esta nova maneira de ensinar trouxe também grandes prejuízos ao corpo docente. Então, fundamentada em diversos teóricos, criou-se uma pesquisa que foi realizada com professores do Ensino Fundamental 1 da rede pública do interior do estado de São Paulo, tendo seus resultados analisados e comparados a fim de responder uma pergunta: quais as dificuldades encontradas pelo corpo docente na adaptação do ensino remoto emergencial? Kinski afirma que as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. Assim, quando passamos a estudar a importância do uso das tecnologias na educação, nos deparamos com a seguinte frase: a tecnologia é essencial para a educação? Ou melhor, educação e tecnologia são indissociáveis? Ou seja, logo se nota a importância das tecnologias na educação. Mas não é só a autora Kinski que ressalta tal importância. Mohan revela que as tecnologias nos ajudam a encontrar o que está consolidado e a organizar o que está confuso, caótico, disperso. Enquanto Leite diz que, assim como a tecnologia para o uso do homem expande suas capacidades, a presença dela na sala de aula amplia seus horizontes e seu alcance em direção à realidade. Em se tratando de tecnologias digitais, Moran afirma que as tecnologias são meio, apoio, mas com o avanço das redes, da comunicação em tempo real e dos portais de pesquisa, transformaram-se em instrumentos fundamentais para a mudança na educação. Assim, a tecnologia em rede móvel e as competências digitais são componentes fundamentais de uma educação plena. Considerando que um aluno não conectado e sem domínio digital perde importantes chances de se informar, de acessar materiais muito ricos disponíveis, de se comunicar, de se tornar visível para os demais, nesse sentido, não há dúvida da importância de um ensino baseado nas tecnologias digitais, bem como não há dúvidas também que a sua virtualização facilita o acesso à informação, diminui distâncias e ainda cria novos ambientes de aprendizagem, dialogando com o que disse Moran. A mobilidade e a virtualização nos libertam de espaço e tempos rígidos, previsíveis, determinados. Na educação, o presencial se virtualiza e a distância se presencializa. Entretanto, as instituições de ensino, alunos e professores encontram dificuldades de adaptação por questão de acesso às tecnologias digitais de um modo geral, pela falta de formação tanto dos alunos quanto dos professores, pela falta de um ambiente familiar propício à aprendizagem e principalmente devido às disparidades socioeconômicas e culturais existentes no país, principalmente em relação aos estudantes das escolas públicas em situação de vulnerabilidade, que não possuem acesso à rede ou aos dispositivos digitais. Ou seja, apesar da grande importância do uso das tecnologias digitais da informação na educação, há ainda grandes desafios a serem superados por todos os envolvidos, poder público, instituições educacionais, professores, pais e alunos. Para instituir uma cultura tecnológica de forma eficiente, é de suma importância que haja mudanças nas práticas pedagógicas, pois tais mudanças não se dão apenas através da incorporação das mídias sociais de ensino. Diante disso, já não basta aprender a ler e escrever. É necessário mais que isso para ir além da alfabetização. No caso do letramento digital, não é diferente. É preciso ir muito além do aprender a digitar em um computador. Como destaca Ren, no contexto do letramento digital, acrescentamos que ser letrado é poder interagir em ambientes digitais, isto é, realizar práticas de leitura e escrita que diferem as práticas tradicionais. É poder ir além e utilizar os ambientes de forma crítica, trabalhando de forma estratégica e nos mais diversos formatos e ambientes, utilizando-se das diversas fontes e a fim de atender seus objetivos. Porém, o educador na maioria das vezes não possui a formação necessária para utilizar-se dos recursos digitais.
seja em sua formação inicial ou continuada, o que implica no mau uso das tecnologias, gerando um impacto negativo no ensino-aprendizagem. Assim, é muito importante, além de ter uma consciência sobre a importância do uso das tecnologias, dominá-las, de forma a realizar um processo de ensino-aprendizagem eficiente e de qualidade. A partir da Portaria 544, de 16 de junho de 2020, o Ministério da Educação, Brasil 2020, as instituições de ensino passaram a elaborar planos para a substituição das aulas presenciais por práticas de ensino remoto emergencial, organizando currículos e montando estratégias e adequações para pôr em prática este novo modelo de ensino-aprendizagem. Nota-se que Kensky disse que um novo tempo, um novo espaço e outras maneiras de pensar e fazer educação são exigidos na sociedade da informação. Por outro lado, Moran relata que a conectividade abre possibilidades muito variadas de aprendizagem personalizada, flexível, ubíqua, integrada. Assim, diante do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus Covid-19, processos educativos tiveram de ser repensados e novas estratégias tiveram de ser adotadas de modo a não prejudicar o ano letivo. Diante desta necessidade, o uso das tecnologias digitais de informação se tornaram a solução mais viável. Em pouco tempo, as instituições de ensino públicas e particulares passaram a implementar plataformas digitais e ambientes virtuais de aprendizagem para a educação à distância e plataformas de comunicação como Teams, Google Classroom, Google Meet e Zoom tornaram-se populares e essenciais. Assim, as práticas pedagógicas antes presenciais foram transferidas para atividades online. O termo remoto significa distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. O ensino remoto ou aula remota se configura então como uma modalidade de ensino ou uma aula que pressupõe o distanciamento geográfico de professores e estudantes. Esse conceito envolve o uso de soluções de ensino e produção de atividades totalmente remotas, como por exemplo a produção de videoaulas, que podem ser transmitidas por televisão ou pela internet. Essas aulas estão sendo ministradas digitalmente e retornarão ao formato presencial assim que a crise sanitária tiver sido resolvida ou controlada. O objetivo principal nessas circunstâncias não é recriar um novo modelo educacional, mas fornecer acesso temporário aos conteúdos e apoios educacionais de uma maneira a minimizar os efeitos do isolamento social. Esse tipo de ensino remoto, praticado na pandemia de 2020, assemelha-se a EAD, apenas no que se refere ao uso de uma educação mediada pela tecnologia digital. Os princípios desse novo modelo de educação remota seguem conforme os da educação presencial. O termo remoto se refere apenas à mudança de espaço físico para outra era presencial, e agora, temporariamente, é remoto digital. Termo muito utilizado na área de tecnologia da informação. Para se referir à não presencialidade, na EAD, a docência é compartilhada com outros especialistas, tais como design educacional, os professores conteudistas, os produtores de mídias, os ilustradores, os gestores de ambientes virtuais de aprendizagem, ABAs, entre outros. Na educação remota, o professor, na maioria das vezes, é responsável por tudo, desde a seleção de conteúdos, produção de videoaulas, implementação de aulas em ABAs, Silver, dentre outros. É importante destacar que a utilização do ensino remoto emergencial trouxe aos docentes não só maiores cargas de trabalho, mas também trouxe certa instabilidade, visto que houve mudanças significativas no modo de ensino. Nas palavras de Pontes e Rostas, o docente ganhou novas atribuições que ultrapassam o domínio de conteúdos e estratégias pedagógicas, envolvendo o processo de ensino e de aprendizagem. A ele, em tempo recorde, foi dada a atribuição de inteirar-se a ferramentas online e adequar-se ao ensino remoto, dando-lhe, inclusive, a responsabilidade de despertar o interesse dos estudantes, mesmo diante de todas as incertezas no âmbito das questões sanitárias, além de precisar adaptar o conteúdo e as rotinas para um modelo diferente do habitual, vivenciando, inclusive, experiências pedagógicas síncronas e assíncronas, e estar disponível para participar de conferências virtuais em horários díspares ao seu trabalho presencial. Porém, tal situação trouxe mudanças significativas na forma de trabalho do corpo docente, trazendo novos padrões laborais.
Esta pesquisa foi realizada a fim de identificar as dificuldades que o corpo docente enfrenta durante esse período de isolamento social e a consequente adaptação do ensino remoto emergencial. Para tal intento, foi realizada uma pesquisa qualitativa, visto que a coleta dos dados se deu de forma a analisar a realidade dos fatos. Segundo Minayo, a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa nas ciências sociais com um nível de realidade que não pode ser quantificado. O instrumento de coleta de dados foi um questionário semiaberto com 18 perguntas estruturadas por intermédio do Google Forms, disponibilizadas por WhatsApp a professores de ensino fundamental 1 da rede pública do interior do estado de São Paulo, através de um link disponibilizado no mês de novembro de 2020. De acordo com o presente estudo, a familiarização com os instrumentos tecnológicos digitais é de suma importância para o desenvolvimento do trabalho do docente. Afinal, como destaca Kensky, Moran e Leite et al., o uso da tecnologia é essencial, pois ela nos ajuda a organizar o que está confuso e, na sala de aula, expande a capacidade e amplia horizontes. Aliás, as mídias como tecnologias de comunicação e informação fazem parte do cotidiano das pessoas, principalmente nesse período da pandemia, em que o ensino remoto emergencial faz-se presente. Assim, indagados acerca das familiaridades com as tecnologias digitais de comunicação, mostra que 60% do corpo docente está parcialmente familiarizado. Quanto aos instrumentos tecnológicos digitais utilizados nas atividades remotas, 90% relataram utilizar plataformas como o WhatsApp, seguido por plataformas virtuais da rede de ensino e plataformas de streaming como Zoom, Meet, Facebook, YouTube e Google Classroom. Porém, é muito importante ressaltar os relatos sobre a necessidade de impressão das atividades, que atingem 50%, visto que muitos alunos não têm condições de acompanhar a quantidade de atividades, tampouco possuem meios tecnológicos de acompanhá-las online. O que vem corroborar Almeida e Alves, Ponte Rostas e Joy Moreira e Rocha, quando destacam que as disparidades socioeconômicas e culturais do país em relação aos estudantes das escolas públicas, as dificuldades desse no acesso à rede de internet e a falta de dispositivos remotos são algumas das dificuldades encontradas. No que tange à intensificação do trabalho docente durante a pandemia, 80% dos professores afirmaram que houve um aumento significativo na carga de trabalho, enquanto 20% disseram que o aumento foi parcial. Para Pontes e Rostas, este aumento significativo de trabalho se dá devido às mudanças significativas ocorridas na forma de trabalhar do corpo docente, onde, além de adaptar as aulas presenciais ao ensino remoto, os professores passaram a também ter que aprender a utilizar os diferentes meios tecnológicos disponíveis. Um fator que merece destaque é que, na atual situação do ensino remoto emergencial, muitos docentes tiveram a necessidade de adquirir equipamentos tecnológicos novos. Nota-se que este dado só vem confirmar os autores Pontes e Rotas, que relatam que, a partir do momento em que o corpo docente tornou-se proprietário dos meios de produção das aulas, passaram também a arcar com seus custos, desonerando seus empregadores. Como observado, as transformações ocorridas diante dessa nova conjuntura educacional não foram fáceis, trazendo muitas dificuldades, seja para o corpo docente e discente, e estão longe de apresentarem resultados satisfatórios a curto prazo. Afinal, muitos fatores contribuíram para isso. A falta de um letramento digital adequado por parte do corpo docente é um desses fatores, pois tal falta não só dificulta a utilização das tecnologias no ensino, mas dificulta também a concepção de novos meios de comunicação, aumentando inclusive a carga horária destinada ao trabalho diário, fazendo inclusive com que estes profissionais façam um mau uso das tecnologias, trazendo impactos negativos, não só na relação com o trabalho por eles exercidos, mas também impactos negativos no processo de ensino e aprendizagem, de forma a não alcançar os objetivos desejados. Assim, é importante não só ter consciência dos benefícios do uso das tecnologias no processo educativo, principalmente nesse período de pandemia, mas também dominá-la a fim de fazer o uso de forma consciente e eficiente.